Ok, pessoal, vamos começar aqui a nossa resolução de questões na parte de direitos humanos, tá? Primeira questão fala o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Rapidinho aqui. O áudio tá ok? Tá dando para escutar? Pronto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 consolida a ética universal e, combinando o valor de liberdade com o de igualdade, enumera tanto os direitos civis e políticos, quanto também direitos econômicos, sociais e culturais. Esse item está correto. Por quê, pessoal? Quando a gente fala da DUD, Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, ela foi feita pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, onde ela trouxe questões voltadas aos direitos humanos, respeito aos direitos humanos. Ela trouxe no seu bojo, né, da carta, tanto direitos voltados à questão de liberdade, tá? Liberdade, quanto direitos voltados à questão da parte da igualdade. Tudo bem? Quando eu falo liberdade, são os direitos de primeira geração, por exemplo, os direitos civis e políticos. Civis e políticos. Tudo bem? Os direitos de igualdade, direito econômico, social e cultural, tá? O ESC, econômico, social e cultural. Então, a declaração ela traz sim no seu corpo do texto tanto previsão de direitos voltados à liberdade, também como direitos voltados à questão da igualdade. Bacana? Segunda questão diz o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, proibiu a pena de morte. Pessoal, certo ou errado essa questão? A Declaração Universal dos Direitos Humanos proibiu a pena de morte. Eu poderia fazer essa afirmação? Não, pessoal, questão errada. Por quê? Na verdade, a DUD ela não proibiu a pena de morte. Na verdade, o que é que ela fala? Em relação aos países que adotam a pena de morte, caso eles não venham a adotar, o que é que a DUD ela falou? Ela falou que não pode adotar a pena de morte aquele país, né, que já tinha extinguido essa pena. Entendeu? E os países que ainda possuem a aplicação da pena de morte, eles só podem aplicar em casos muito graves, certo? E não pode ser aplicado nem a criança nem a adolescente. Bacana? Então, a declaração ela não proibiu expressamente que os países adotem a pena de morte, mas na verdade ela diz que relacionados aos países que deixam de adotar, aí sim eles não poderiam voltar a adotar novamente. Tá bom? Então tá errada essa questão. Então a declaração ela não proíbe ali a pena de morte. Bacana? Vamos aqui à terceira questão. E a quarta questão. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, aqui voltada à parte educacional, tá, pessoal? A instrução elementar será facultativa. Certo ou errado essa questão? Bom, quando eu falo de Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz que a instrução, né, relacionada à educação, ela é gratuita nos graus elementares e no ensino fundamental. A instrução elementar, ela não é facultativa, ela é o quê, professor? Ela é obrigatória. Certo? A instrução elementar, ela não é facultativa e sim, ela é uma instrução obrigatória. Geralmente as questões dizem que o ensino superior é obrigatório. Não, a instrução que a DUD traz é a elementar e a fundamental. E ele diz que a elementar é uma instrução obrigatória que nós temos que ter. O ensino elementar e ensino fundamental. Bacana? Quarta questão. A educação deve ser direcionada ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais, devendo o ensino ser gratuito nos graus elementares e fundamentais. Questão correta, tá? Questão ligada à terceira questão, praticamente, né? Então, quando ele fala que a educação ela tem que ser direcionada ao desenvolvimento da personalidade humana, a declaração ela diz que o ensino que é gratuito é nos graus elementares e fundamentais, não é isso, professor? Tem que ser totalmente gratuito. E no caso do ensino elementar, é obrigatório, né? Então, aqui, obrigatório.
Beleza? Vamos aqui, pessoal, vamos participando no chat, pode colocar as respostas de vocês. Quinta questão e sexta questão. Vamos lá. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem sim essa previsão. Nós temos a liberdade de pensamento, de consciência e de religião. É um direito voltado a aspectos de liberdade, né? Aspectos voltados a direito de primeira geração. Tá bom? Sexta, é garantido o asilo em outros países aquele que for vítima de perseguição, ainda que motivada por crimes de direito comum. Pessoal, aí a gente tem que marcar como errada. Por quê? Vamos lá. A declaração, ela trouxe a possibilidade de ser concedido o asilo? Sim. Ela traz que é garantido o asilo em outros países. Porém, se você está fugindo do seu país porque você cometeu um crime comum lá, por exemplo, o crime de homicídio, então essa perseguição, ela não é ilegítima, ela é legítima. Então, quando a perseguição é legítima e você quer usar esse aspecto do asilo para se esconder, você quer usar um direito seu para esconder um ato ilícito seu, aí você não pode utilizar. Então, quando a perseguição ela é legítima, motivada por um crime comum que ele cometeu lá fora, então eu não posso conceder o asilo. Não é essa a previsão que a declaração ela traz na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Questão errada. Então, o erro é aqui, ó. Ainda que motivada por crimes de direito comum. Não. Se for motivada por crimes de direito comum, nesse caso, não pode ser concedido o asilo. Questão número 7, questão número 8. Vamos lá. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, até que sua culpabilidade venha a ser provada de acordo com a lei. Pessoal, questão correta. A carta, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que uma pessoa ela não pode ser considerada culpada de um crime sem antes ter, né, uma decisão transitada no julgado a favor dela, né, em desfavor dela, na verdade. Então, toda pessoa acusada de um ato, ela tem o direito de ser presumida inocente, até que realmente venha provar sua culpabilidade. Então, questãozinha correta, tá? Tem essa previsão na DUD. Questão número 8. Toda pessoa tem direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei, exceto quando suspeito de envolvimento em atos lesivos à ordem pública. E aí, professor? Toda pessoa tem direito, sem qualquer diferença, à igual proteção da lei. Será que as pessoas, todo homem e mulher tem direito, e né, os direitos têm que ser tratados da mesma forma? Toda pessoa tem que ser tratada de uma maneira isonômica, não é? E aí, professor? Exceto quando suspeito de envolvimento em atos lesivos à ordem pública. Não tem esse exceto. Pessoal, até mesmo uma pessoa que ela pratica condutas criminosas, ela tem os seus direitos protegidos. Ela tem direito aos direitos humanos. Então, não tem essa exceção aqui. É praticamente todas as pessoas. Elas não podem ser tratadas com indiferenças. A lei é para todos. Tá certo? Não tem esse exceto quando suspeito de envolvimento em atos lesivos à ordem pública. Toda pessoa ela tem direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei, ponto final. Tá bom? Questão errada. Prestem bastante atenção. Eu gosto de fazer essas questões certo e errado, porque a gente consegue abranger diversos conteúdos de uma maneira bem mais rápida e mais tranquila, mais suave. Vamos lá. Questão número 9, questão número 10. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a irretroatividade da lei penal mais gravosa constitui uma garantia da pessoa. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu tenho uma lei A que prevê esse fato como crime, certo? Para que uma conduta seja considerada como crime, tem que ter uma lei anterior definindo que aquela conduta é crime. Se vier uma lei posterior mais gravosa, dizendo que quem cometeu esse crime aqui na época dos fatos, né, seria pena de 30 anos. E aqui a pena antes era 10. Ou seja,
a lei B ela é mais gravosa em relação por causa da quantidade de tempo que ele vai ficar preso. Será que essa lei ela pode retroagir? Não. Por quê? Porque ela é gravosa. Então, existe aí retroatividade da lei penal mais gravosa, tá? É uma garantia da pessoa, tá? Eu, que cometi um crime, ainda sobre a vigência de uma lei, de uma determinada lei, mas na frente vem uma lei pior. Essa lei pior, ela não pode ser aplicada para mim, tá bom? Porque é o quê? Porque ela é mais gravosa. Então, a questão número 9 diz o seguinte: de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a irretroatividade da lei penal mais gravosa constitui uma garantia da pessoa. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão? Vi que alguns marcaram errado. Tá certo, não tá? É uma garantia da pessoa. A DUD, ela traz isso. Lei penal mais gravosa, a irretroatividade, a garantia que ela não vai retroagir, é uma garantia minha, tá bom? Vamos aqui à questão número 10. Em relação à DUD, Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e à associação pacífica, sendo imprescindível. O que é imprescindível, professor? É uma coisa que é necessária. Sendo imprescindível e obrigatória ao cidadão a sua associação. Será mesmo que uma pessoa ela é obrigada a permanecer associada, pessoal, em uma associação? Será mesmo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela trouxe essa previsão de ser obrigatória a associação, seja imprescindível a pessoa ficar associada a uma associação? Não tem essa previsão, tá, pessoal? Não tem. Item errado, tá bom? Você tem o direito de se reunir e fazer parte de uma associação. Porém, não é obrigatório você fazer parte da associação. Bacana? Questão número 11 e número 12. A DUD não apresenta força jurídica vinculante. Entretanto, consagra a ideia de que, para ser titular dos direitos, a pessoa deve ser nacional de um Estado membro da ONU. Quer dizer que eu só tenho direito a ter os direitos da declaração se eu fizer parte de uma nação que seja membro da ONU, é isso? É errado, pessoal. Uma das características dos direitos humanos é que ele é universal. Não é somente para aqueles países que fazem parte, que sejam membros da ONU. Tá errado, tá bom? Agora, essa primeira parte inicial, ela tá certa, ó. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não apresenta força jurídica vinculante. Tá certo? Vamos lá, questão número 12. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Ora, a pessoa só pode ser preso com motivo, pode ser detido ou exilado com certo motivo. Letra de lei de acordo com a DUD, tá, pessoal? Isso aqui foi copiado e colado da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos aqui à nossa questão número 13, questão número 14, onde ela diz o seguinte: não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Foi o que a gente acabou de falar. Por exemplo, durante a vigência de uma lei A, eu vou e cometo um crime. Cometi um crime, tá? Depois veio uma lei B, mais gravosa. É uma lei bem mais gravosa e ela esticou a pena. Ou seja, ela colocou uma pena bem mais dura. Bom, essa pena aqui, será que ela pode ser imposta ao crime que foi praticado aqui à época do fato delituoso? Não, né, pessoal? Por quê? Porque existe a garantia da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Não pode retroagir. Tá bom? Então, esse item está corretíssimo. Não pode ser imposta uma pena bem mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável. Qual era a lei que aplicava aqui? Era essa daqui, ó. Era a lei que estava vigente ao momento. Questão número 14. Todo homem, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum.
Certo ou errado essa questão, meus amigos? Todo homem vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito pode ser invocado em caso de perseguição legítima. Foi o que a gente acabou de estudar e resolver uma questão muito parecida anteriormente. O homem ele tem direito a procurar asilo em outros países? Sim. Só que esse direito ele não pode ser invocado, tá, em caso de perseguição legítima, tá bom? Tá errada. Vamos aqui à questão número 15. Os pais têm prioridade e direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos. Certo ou errado, pessoal, esse item? Vamos lá, todo mundo colocando aí. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos. Item correto, pessoal, corretíssimo. Tá bom? Letra de lei, de acordo com a DUD. Ok, encerramos as questões que eu acho que pode vir na prova de vocês na parte de DUD, são 30 artigos só, pequenininha. E agora a gente vai entrar na Política Nacional de Direitos Humanos. Tá bom? Vamos focar mais no PNDH 3, tá? O mais recente, que ele vai falar, ele vai abordar os direitos humanos, e a gente vai focar um pouquinho no eixo número 4, que fala da segurança pública, tudo bem? Isso se chama estratégia de prova. Se você está estudando para fazer uma prova para a Polícia Penal, lógico, aí você tem que focar em cima dos eixos de segurança. Vamos lá. O eixo orientador 4 do PNDH trata da segurança pública, acesso à justiça e o combate à violência. Item corretíssimo. O eixo 4, ele vai falar da segurança pública, do acesso à justiça e do combate à violência, tá, pessoal? Então, tem muitas diretrizes. Esse eixo aqui, ó, ele tem, se eu não me engano, o 4, 7 diretrizes. Certo? 7 diretrizes e a gente tem que saber quais são essas diretrizes, principalmente do eixo orientador 4. Vamos lá. 17. Uma das diretrizes do eixo orientador 4, do PNDH, é o combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. Cuidado que na hora da prova ele pode colocar aumento da letalidade. Na verdade, é a redução da letalidade policial e carcerária. É uma diretriz? Sim. Combater violência, principalmente dando ênfase na erradicação da tortura, acabar com a tortura e reduzir a questão da repressão policial e carcerária. É uma das diretrizes previstas no eixo orientador número 4 do PNDH3, tá? Vamos aqui à nossa questão número 18. Uma das diretrizes do eixo orientador número 4 do PNDH é a modernização da política de execução penal. Perfeito. Priorizando a aplicação de penas de privação de liberdade e melhoria do sistema penitenciário. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão? Todo mundo já teria perdido ponto na prova, né? Essa questão está errada, pessoal. A priorização não é a aplicação de penas de privação de liberdade, e sim a aplicação de penas alternativas à privativa de liberdade. A ideia do PNDH não é deixar as pessoas presas, e sim colocar penas alternativas à prisão. Inclusive, pode ser até a tema de redação. A priorização do eixo é a modernização da política de execução penal e a priorização é o quê? Aplicação de penas alternativas, ou seja, que não sejam de privação de liberdade, ou seja, vai colocar lá uma pena restritiva de direito, vai colocar para ele fazer uma prestação de serviço à comunidade. Por quê? Porque já existe uma superlotação dentro desse sistema penitenciário. Então, a ideia é modernizar para evitar a privação da liberdade. Entendeu?
Então, esse item está errado, tá? Cuidado aí. A diretriz, ela não fala em aplicação de penas de privação, e sim penas alternativas à privativa de liberdade, tá bom? Que não sejam a privativa de liberdade. Bacana? Vamos aqui à questão número 19. Constitui sanções a serem aplicadas pelo CNDH. O que é o CNDH? É o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Advertência, censura pública, recomendação de afastamento do cargo, função ou emprego na administração pública e a recomendação de que não sejam concedidos verbas, auxílios ou subvenções a entidades responsáveis por condutas contrárias aos direitos humanos. Então vamos lá, pessoal. Ó, quais são as sanções que podem ser aplicadas pelo CNDH? Advertência, censura pública, recomendação de afastamento do cargo, né? E recomendação de que não sejam concedidas verbas para aquelas entidades que praticam atos contrários aos objetivos do plano, né, relacionado aos direitos humanos. Então, são 4. Ó. Advertência, censura, recomendação de afastamento do cargo e recomendação de não liberar verbas para aquelas entidades que desrespeitem aí os direitos humanos. A questão está corretíssima, tá? Então, são 4, tá, pessoal? Advertência, censura pública, recomendação, são 2, recomendação. Essa recomendação são 2, quais são? Recomendação de não conceder verbas, e de afastamento do cargo. Bom, isso aí são as penas, as sanções do CNDH. Vamos aqui à questão número 20. As sanções de competência do CNDH têm caráter autônomo, devendo ser aplicada independentemente de outras sanções de natureza penal, financeira, política e administrativa. Então, vamos lá que tem uma entidade que praticou aí um ato contra os direitos humanos. Vai vir o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, né? E vai aplicar essas sanções que a gente acabou de estudar, autônomo, de caracterização autônoma, ou seja, eu vou aplicar essas sanções independentemente de eu responder na esfera penal, ou financeira, ou administrativa. Então, realmente, item correto, tá, pessoal? Então, elas devem ser aplicadas independentemente de ser aplicada outras sanções de natureza penal, financeira, política e administrativa. Tudo bem? Item correto. Então, eu aplico as sanções do CNDH e nada impede de eu responder na esfera penal, financeira, política e administrativa. Tudo bem? Vamos aqui à questão número 21, ainda sobre o CNDH, onde ele fala o seguinte. O CNDH é um órgão incumbido de velar pelo efetivo respeito aos direitos humanos por parte dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública e dos particulares. Correto. O CNDH, que é o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele é incumbido de quê? De proteger o respeito, né? Velar pelo efetivo respeito aos direitos humanos por parte de quem? Do poder público, do próprio poder público, dos serviços públicos, né? Das pessoas que fazem o serviço público. Bacana? E também dos particulares, ó. E também dos particulares. Questão número 22. O PNDH3 concebe a efetivação dos direitos humanos como uma política de Estado centrada na dignidade da pessoa humana. Ó, o PNDH3 concebe a efetivação dos direitos humanos como uma política de Estado centrada na dignidade da pessoa humana. Questão correta.
O Plano Nacional dos Direitos Humanos 3, lembrando que esse plano ele foi o primeiro plano voltado que trouxe aspectos relacionados a todas as gerações. Ele falou de uma maneira bem ampla dos direitos humanos e ele centrou na dignidade da pessoa humana, né, que é o princípio fundamental dos direitos humanos, dignidade da pessoa humana. Então, ele tentou efetivar esses direitos humanos, tá? Vamos aqui à questão número 23. O eixo 4, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, envolve metas para a diminuição e prevenção da violência e criminalidade, priorizando a transparência e a participação popular. Perfeito, pessoal. É isso o que o eixo 4 ele traz. Acesso à justiça, dar uma maior segurança pública, combater a violência, modernização, participação popular na resolução dos problemas, prevenção da violência, tá bom? 25. Todos os programas nacionais de direitos humanos contemplam as 3 dimensões dos direitos humanos. Errada. Nós temos o PNDH 1, o 2 e o 3. Anotem aí. Somente o 3 é que falou diretamente em aspectos voltados de uma maneira bem geral dos direitos humanos de todas as gerações. O 1, ele só falou da primeira geração. O 2, ele só falou da segunda. Ou seja, aqui civis, individuais, direitos individuais e políticos. No de segunda geração, foram os direitos econômicos, sociais, culturais. Agora, o de terceira geração, ele foi bem mais amplo. Ele falou dos direitos humanos. Então, quando eu falo dos direitos, eu estou falando de primeira, de segunda, de terceira, de quarta geração, de quinta geração e qualquer um que tiver. Então, o PNDH 3, ele foi o único que contemplou todas as dimensões. Certo? Então, item errado. Próxima questão, número 26. Vamos lá. O PNDH 3 recomenda que as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais sejam reconhecidas e incluídas no sistema de informação do serviço público. Questão correta. Então, foi uma recomendação do PNDH3? Sim. Então, uma das recomendações é a questão das configurações familiares, tá? Lembrando, foi uma recomendação aos países, tá? Questão corretíssima. Ele quer que essas configurações familiares, que a gente acabou de citar, sejam reconhecidas e incluídas no sistema de informação do serviço público. Ok, terminamos as questões relacionadas ao o PNDH. Agora a gente vai entrar em questões relacionadas ao Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, né, o CNPCP, conselhos penitenciários e conselhos da comunidade. Já adianto que o que eu acho que pode vir na prova de vocês, relacionadas aos conselhos, sejam questões voltadas às incumbências, né, competências desses conselhos. Vamos lá. Questão número 27. Ao CNPCP, Conselho Nacional de Políticas Criminal e Penitenciária, incumbe estabelecer os critérios para elaboração da estatística criminal. Até aqui está corretíssimo. Quem é que faz a elaboração de estatística criminal? É o Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Ao passo que o Congresso Nacional compete elaborar o Programa Nacional de Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. Errado, pessoal. Também compete ao CNPCP a questão da elaboração do Programa de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. Então, essas duas incumbências, elas competem ao CNPCP. Os critérios para a elaboração da estatística criminal e também a elaboração do Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento é uma competência do CNPCP. Bacana?
Questão número 28. A avaliação periódica do sistema criminal deve ser feita pelas secretarias estaduais de segurança pública, mediante delegação de competência do Ministério da Justiça. Quem é que faz a avaliação periódica, pessoal, do sistema criminal? Será que é a secretária estadual da Segurança Pública? Não. Essa avaliação periódica do sistema criminal é feita também pelo CNPCP, tá? Podem colocar aí, pessoal. Podem colocar aí no chat, tá? As respostas e incumbências aqui, tá? Vamos lá. Então, aqui não é uma competência das secretarias, e sim da CNPCP também. Avaliação periódica do sistema criminal. Questão número 29. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergado deixou de ser uma atribuição do Conselho e passou à esfera dos estados e dos municípios. Nada a ver essa questão, item errado. Regras de arquitetura e construção, né? Regras de arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergado é de quem, professor? É uma competência de quem? Competência do CNPCP também. Tá bom? É uma competência também do CNPCP. Bacana? Questão número 30 e questão número 31. Ao CNPCP incumbe estabelecer regras sobre a arquitetura e a construção de estabelecimentos penais. Acabamos de ver essa questão, né? Acabamos de resolver uma parecida. Ao Conselho Nacional de Penitenciário. Deixa eu ver aqui. Questão 31. Ao CNPCP incumbe justamente essa questão da arquitetura e a construção de estabelecimentos penais e casas de albergado. Perfeito. Acabamos de ver essa atribuição. Bom. 31. Ao Conselho Penitenciário compete emitir parecer a respeito de indulto e comutação de pena na hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Professor, vamos lá. Será que o Conselho Penitenciário ele pode emitir parecer a respeito de indulto e comutação de pena? Pode. Em regra geral, pode. Em regra, sim. É ele que faz esse pedido. Porém, quando o pedido está relacionado com o estado de saúde do preso, aí é uma exceção, tá? Aí é uma exceção. Por quê? Porque aqui, nesse caso, não pode ser feito o pedido. Não pode ser feito o pedido. Bacana? Então, ao Conselho Penitenciário compete emitir parecer a respeito de indulto, sim. Comutação de pena, sim. Só que nós temos uma exceção. Ele não pode pedir, o Conselho Penitenciário, com base no estado de saúde do preso. É uma exceção que prevê lá, relacionados aos conselhos penitenciários. Então, esse item está errado. Aliás, está errado, né? Ao Conselho Penitenciário compete emitir a respeito de indulto e comutação de pena na hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Está errado. Isso. Questão número 32. Os conselhos penitenciários são responsáveis pelo recolhimento ao estabelecimento prisional do réu condenado, bem como pelas providências de ordem administrativa relacionadas a esse recolhimento. Me diga uma coisa, o Conselho Penitenciário ele não vai recolher ninguém não, tá? O Conselho Penitenciário ele supervisiona, né? Ele vai supervisionar, ele vai dar parecer, é um órgão meio que consultivo. Agora, o conselho não é responsável pelo recolhimento de levar o pessoal até a cadeia, não. Essas providências administrativas ficam a cargo do órgão administrativo.
né? O conselho ele vai fiscalizar, não é ele que vai recolher. Bacana? Item errado. Isso. Ele é um órgão consultivo e fiscalizador da pena. Vamos lá, questão 33 e 34. Ainda que deva visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca, o Conselho da Comunidade está impedido de entrevistar presos. Errado, né, pessoal? O Conselho da Comunidade, ó. O Conselho da Comunidade, Conselho da Comunidade, além de ele visitar, né, todo mês os estabelecimentos penais, ele também pode entrevistar os presos, nada impede. Quando ele fala que o que está impedido, ó, deixou o item errado. Bom, ele pode sim entrevistar também. 34. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, CNPCP, incumbe estimular e promover a pesquisa criminológica e estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal. Tá corretíssimo esse item, né? O CNPCP, pessoal, ele vai estimular e promover o quê? A pesquisa criminológica. E também a elaboração da estatística criminal, como a gente já tinha visto anteriormente. Próxima questão, número 35, questão número 36. Incumbe ao Conselho Penitenciário emitir um parecer sobre indulto e comutação de pena em qualquer situação. Incumbe ao Conselho emitir o parecer sobre indulto e comutação de pena em qualquer situação. Tá errado, pessoal, porque não é em qualquer situação. Existe uma situação que é a questão lá de quê? Alguém lembra? A gente resolveu uma questão recentemente, ó. Com base no estado de saúde. Com base no estado de saúde, com base no estado de saúde, tá certo? Se for feito com base no estado de saúde, o conselho ele não pode emitir esse parecer, tá? Então, quando ele diz em qualquer situação, ele abrangeu demais. Na verdade, tem uma exceção. O Conselho Penitenciário ele pode emitir parecer sobre indulto e comutação, isso a gente já sabe. Porém, no caso que se for relacionado ao estado de saúde, ele não pode emitir esse parecer, tá? A questão ficou errada, o item está errado porque ele falou que em qualquer situação. Vamos lá, questão 36. Incumbe ao Conselho Penitenciário inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. Certo ou errado essa questão? Incumbe ao Conselho Penitenciário inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. Vamos lá, pessoal? Item correto. Questão 37, questão 38. Incumbe ao Conselho Penitenciário supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Certo ou errado essa questão? Incumbe ao CP, aos Conselhos Penitenciários, supervisionar os patronatos, tá correto? Corretíssimo. Então, o CP responsável pela supervisão dos patronatos. O Conselho Penitenciário é um órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Item correto. Questão número 39. O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá uma duração de 4 anos e o mandato dos membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária terá a duração de 2, renovado 1/3 em cada ano, perfeitamente. Vamos lá. Questão dos mandatos. Se for o mandato do CP ou do Conselho Penitenciário Nacional de Política Pública, CNPCP, nesse caso vai durar aqui 4 anos do CP e do Conselho Nacional de Política Criminal, 2 anos, sendo que a renovação dele aqui vai ser de 1/3 em cada ano, 1/3 por ano.
Beleza? É assim que acontece. Então, esse item está corretíssimo. Cuidado que isso aqui pode cair na prova de vocês. Questão número 40. Estimular e promover a pesquisa criminológica cabe ao conselho da comunidade. Acabamos de resolver isso aqui, não foi, pessoal? Quem é que vai estimular a pesquisa criminológica? Pesquisa criminológica é CNPq. Bom? Item errado. Ok, encerramos as questões dos conselhos, algumas incumbências. Vamos agora a algumas questões relacionadas às regras mínimas da ONU para o tratamento de pessoas presas. Beleza? Muito bom, Elimar. Isso aí. Até aconselho, pessoal, vocês a estudar aquele meu vídeo de questões, parte 1, parte 2, da LEP, tá? Do YouTube, como revisão final. É muito, muito bom aquele vídeo. Assiste na velocidade 2.0. Beleza? Então, assim, para quem não assistiu, revejam aquele vídeo que realmente isso ali vai ajudar demais na prova. Bacana? Vamos lá. Eu espero que vocês aí de BH, né? Muita gente do BH devem ter assistido esse vídeo aí. Parte 1, parte 2. Vamos lá. As regras mínimas da ONU para o tratamento de reclusos recomendam que as pessoas presas preventivamente deverão ser mantidas separadas dos presos condenados. Certo ou errado essa questão? As pessoas que estão presas preventivamente, aguardando julgamento, elas devem ser mantidas separadas das pessoas que estão condenadas. É isso que prevê as regras mínimas para o tratamento de pessoas presas. Questão número 42 diz o seguinte: as regras mínimas da ONU para o tratamento de reclusos recomendam que as empresas privadas administrem indústrias e granjas penitenciárias. Opa, pessoal. As regras mínimas dizem que a recomendação que essas empresas privadas administrem preferencialmente não quer dizer que sejam as indústrias e granjas penitenciárias, certo? Então, a recomendação é que as empresas privadas administrem preferencialmente indústrias e granjas penitenciárias, a fim de se assegurar métodos de trabalho assemelhados, né, ao exercido fora do estabelecimento penal. Então, item errado. Tem um preferencialmente aqui, não tem não? Deixa eu ver. Pessoal, vocês que estão aí com a lei, coloca aqui no chat rapidinho a letra da lei, tá? Relacionada a 42 aqui. Vão rapidinho no material de vocês e coloca aqui no chat, tá? Para sanar a dúvida aqui dos colegas. Vamos lá. Lembrando, essas indústrias, tá? Coloca essa parte aqui no chat, tá? Coloca essa parte da letra da lei no chat. Bacana? Ele está afirmando, ele está dizendo que administra indústrias e granjas penitenciárias, a fim de se assegurar métodos de trabalho assemelhados aos exercícios fora de estabelecimento penal. Vamos lá. Um minutinho aqui para a gente dar uma olhadinha rapidinho aqui nessa letra da lei, tá? Sanar a dúvida de vocês aí. Vamos lá. É porque do jeito que ele está colocando aqui nessa questão, pessoal, dá a entender que é obrigatório. Que seria a recomendação obrigatória ser só indústrias e granjas penitenciárias.
É preferível, é preferencialmente, né? Isso aqui, ó. As indústrias e granjas penitenciárias deverão ser dirigidas preferencialmente pela administração e não por empreiteiros privados. Ó, quando ele fala que recomenda que as empresas privadas administrem indústrias e granjas penitenciárias, ou seja, preferencialmente pela administração, tá? Preferencialmente não quer dizer que nunca vai ser pela empresa privada, entendeu? Preferencialmente pela administração e não por empreiteiros privados. Então, é proibido empreiteiro privado administrar a indústria e granja penitenciária? Não. Preferencialmente, as indústrias e granjas penitenciárias devem ser dirigidas preferencialmente pela administração, tá? E não por empreiteiros privados. Não quer dizer que os empreiteiros privados nunca vão poder administrar. Por isso que está errado esse item aqui. Bacana? Então, beleza, conseguimos solucionar o problema aí. Isso aí. É isso aí, ó. O pessoal já colocou. Preferencialmente empresas públicas. Não quer dizer que as empresas privadas possam administrar. A recomendação é que sejam empresas públicas administradas, né, pela administração. Agora nada impede da empresa privada poder administrar. Bacana? Então aqui o erro dessa questão é porque é preferencialmente essas indústrias e grandes penitenciárias sejam administradas pela administração, de preferência pela administração. Se não tiver, se não puder, existe a possibilidade sim de uma empresa privada ainda administrar. Então, item errado. Bacana? Vamos aqui à questão número 43. As regras mínimas da ONU para o tratamento de reclusos recomendam que o total da remuneração recebida pelo preso em razão de trabalho desempenhado seja reservado em poupança e entregue a ele depois de cumprida a pena. É errado, pessoal. É errado, tá? Isso aqui. O produto do trabalho dele, a remuneração, tem que ser utilizado para uso próprio dele, né? Algumas coisas, comprar coisas voltadas ao uso próprio dele. E a outra parte, né? A questão do pecúlio, tá? Ele pode também mandar para ajudar aí a família também, tá certo? Então, quando ele fala que vai ser reservado em poupança e entregue a ele depois, não. Tá errado. Tá errado isso aqui. Beleza? Tá errado. Uso próprio e a outra parte para ajudar no custeamento também familiar. Quer ver, ó? Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui dentro das regras. Não sei se vocês estão com as regras aí. Mineração. Ó. Regras mínimas. Ó. Não é pela lepra, pelas regras mínimas, tá, pessoal? Regra de Mandela. Vou mostrar aqui para vocês. Que foi tema, essa questão aqui foi de um concurso. Vamos aqui colocar aqui para a gente tirar a dúvida aqui, ó. Mostrar aqui para vocês. Cadê aqui? Vamos lá. Aqui.
Ó, dentro do sistema, os presos deverão ter permissão para gastar pelo menos parte do que ganharem em artigos aprovados para uso próprio e para enviar uma parte de seus ganhos para a sua família, assim como eu falei para vocês. Bacana? Então, parte para o uso próprio e a outra parte para a família. E eu estou falando de acordo com a regra de Mandela. Então, aqui, ó, uso próprio e a outra parte para a família. Se fosse de acordo com a LEP, aí entraria naquele pecúlio lá, tá, ô Felipe? Então, tá errado. Vamos lá, questão número 44. As regras mínimas da ONU para o tratamento de reclusos recomendam que os presos sejam separados por diferentes categorias, consideradas, entre outras, sexo, idade, antecedente criminal e condição social. Errado. Condição social não é motivo para a separação de preso, não, tá, pessoal? Sexo, idade, antecedente criminal, tudo bem, mas condição social não é motivo para a separação de preso, não. Item errado. Questão 45, vamos lá. As regras mínimas da ONU para o tratamento de reclusos recomendam que presos preventivos sejam mantidos separados daqueles condenados, assim como indivíduos presos por dívidas e outros presos civis sejam mantidos separados dos indivíduos presos por infrações criminais. Está correto, pessoal. Tá? Preso preventivo separado dos presos condenados. Presos que estão presos por motivo de dívida, pensão alimentícias, né, tem que ser separado também daqueles presos que foram presos por infrações criminais. Bacana? Item correto. Questão número 46, vamos lá. E 47. Jovens presos devem ser mantidos separados dos adultos. Correto. As celas ou quartos destinados ao isolamento noturno não deverão ser ocupados por mais de um preso. Item correto, é o que as regras de Mandela têm essa previsão aqui. As celas ou quartos destinados ao isolamento noturno, eles não devem ser ocupados por mais de um preso. Vamos lá, questão 48 e 49. O preso que não trabalhar ao ar livre deverá ter, se o tempo permitir, logicamente, pelo menos 1 hora por dia para fazer exercícios apropriados ao ar livre. Item correto. Não trabalha, se o tempo permitir, ele deverá ter pelo menos 1 hora por dia para ele estar fazendo exercícios ao ar livre. Bacana? Questão 49. Fiquem atentos a esse 1 hora aqui, pessoal. Cada estabelecimento penitenciário terá à sua disposição o serviço de pelo menos um médico qualificado que deverá ter certos conhecimentos de psiquiatria. Item correto, pessoal, tá? Tá correto. Tá correto. Bacana? Então, cada estabelecimento penitenciário ele tem que ter à sua disposição o serviço de pelo menos um médico, cuidado que é um médico, pelo menos um, que seja qualificado e que deve ter conhecimento de psiquiatria. Bacana? Questão número 50 e 51. Os presos doentes que necessitem de tratamento especializado deverão ser transferidos para os estabelecimentos especializados ou para hospitais civis. Bom, os presos que ficam doentes, pessoal, que necessitam de um tratamento mais especializado, eles devem ser transferidos, né, para estabelecimento especializado ou para hospitais civis. Item correto. Eu já vi questão que ele disse que tem que ser mantido no próprio estabelecimento. Na verdade, ele é transferido para um estabelecimento que tenha essa especialização ou para uma espécie de hospital civil. Nenhum preso poderá ser utilizado em serviços que lhe sejam atribuídos em consequência de medidas disciplinares. Ó, eu não posso utilizar o preso para trabalhar como o quê, professor? Como uma forma de medida disciplinar. Bacana? Tá errado. Aliás, está correto, né? Tá correto.
nenhum preso pode ser utilizado em serviços que lhe sejam atribuídos em consequência de medidas disciplinares. Tá correto, é isso aí. Correta 51. Questão 52. A sujeição a instrumentos tais como algemas, correntes, ferros e coletes de força nunca devem ser aplicadas como punição. Correto, pessoal. Lembrando que existe até a possibilidade de alguns algemas, alguma coisa do tipo, quando tem recomendação médica, alguma coisa do tipo, né? E for necessário, mas eu não posso utilizar algema, corrente, ferros e coletes de força como punição. Como punição aí não. Bacana? Tá correto. Questão 53. Quando os presos estiverem sendo transferidos para um outro estabelecimento prisional, deverão ser vistos o menos possível pelo público. Tá certo, é isso aí, a previsão é essa. Se ele está sendo transferido para um outro estabelecimento penal, é o menos visto pela população. Questão 54, questão número 55. Vamos lá. Será permitido o translado de presos em transportes com ventilação ou iluminação deficiente? É errado. Não é permitido o translado de presos em transportes com ventilação ou iluminação deficiente. O diretor deverá residir no estabelecimento prisional ou perto dele. Correto, pessoal. Existe essa previsão, tá? O diretor deverá residir no estabelecimento prisional ou perto desse estabelecimento. Bacana? Pessoal, finalizamos aqui a nossa primeira parte. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa mega revisão aqui de direitos humanos. Agora a gente vai começar a nossa revisão do Estatuto dos Servidores aí, resolvendo as questões de Minas Gerais. Bacana? Então pode encerrar aí a aula.